Muito bem, estamos começando o nosso programa. Eu, a Maria Cândida, a Carol Bittencourt, com uma convidada muito especial, que de novo está na ordem do dia, que é a Raquel Pacheco, a verdadeira Bruna Surfistinha. O filme saiu aí. Você assistiu, né? A minha entrevista com a Débora Seco? Assisti, adorei. Gostou? Gostei. Então, hoje a gente quer conhecer um pouco melhor você, Raquel, apesar do teu case, não é, com um livro que vendeu 250 mil cópias, em 20 idiomas, uma tiragem excepcional, O Doce Veneno do Escorpião. Mas agora que o filme está aí, as pessoas estão mais interessadas ainda em você. Então, a gente está muito grato por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Ter vindo aqui contar a tua vida emocionante, uma vida emocionante, não é? Cinderela, né? Cinderela? De Cinderela, Sim, porque Cinderela tem o o final feliz. é feliz. O final é feliz. Ela casou. Conta só o final pra gente começar o começo. Quanto final, Raquel? Eu consegui parar de fazer programa e me casei com esse cliente. Você se casou com o teu último cliente? Não foi o último. Era um... Mas foi... na verdade, assim, eu comecei o ano de 2005 tendo a única certeza que seria o meu último ano na prostituição. E eu o conheci em janeiro, logo no início. Nós nos tornamos amigos, fizemos 7 programas no total. E aí, dessa amizade, surgiu uma paixão. E ele resolveu lutar contra todos, contra a família, contra o preconceito, os amigos. E ficou comigo. Estamos juntos há 6 anos quase. Há 6 anos quase? Olha, Vai final fazer feliz. 6 anos. uma linda mulher, não é? Lembra aquele filme do Richard Gere e a Julia Roberts? É verdade, claro. lembra muito Uma Linda Mulher. O filme você deve ter visto. Assisti, Você deve claro. ter visto. Agora, vamos entender um pouco. Vamos voltar, mesmo coisas que o público já está careca de saber a respeito da Raquel Pacheco, a verdadeira Bruna Surfistinha, é ela. Por que surfistinha? Você nunca surfou? Eu surfei, na verdade, assim, não, as ondas me pegavam, né? Não eu que as pegava. Eu passava as férias na adolescência no Guarujá, onde os meus pais tinham, ainda tem, um apartamento. E eu tinha uma turminha de amigos que pegavam onda. Tentei algumas vezes, mas sempre gostei muito do esporte. Né? E Quem te botou esse apelido? foi um cliente que eu comecei a trabalhar numa casa onde já existia uma Bruna. E aí não pode ter mais de uma menina com o mesmo nome de guerra. Então eu comecei a trabalhar como Fernanda. Só que eu já estava muito acostumada com Bruna. E muitas vezes eu acabava me esquecendo durante a apresentação aos clientes, de me apresentar como Fernanda e acabava saindo Bruna. E aí, numa dessas vezes, o cliente disse à gerente que queria fazer programa com a Bruna, foi a outra. E quando ela apareceu, ele disse, não, mas não é essa Bruna, eu quero a surfistinha. A surfistinha. Porque eu já tinha um estilo, assim, o cabelo, o jeito de falar, de andar. E aí ele acabou, então, fazendo esse comentário. E eu acabei, as meninas começaram a me chamar de surfistinha a partir desse dia. Você foi ser garota de programa porque você gostava? Foi uma Porque você, ao que nos consta, você tinha uma família, você estudou num colégio tradicional de São Paulo, que é o Bandeirantes, não é? Sim. Fugiu de casa, você é filha adotiva, você se rebelou contra alguma coisa ou simplesmente era a tua vocação naquele momento? Porque tem uma teoria aí que diz que prostituição é vocacional. Pode ser, mas no meu caso eu não tinha uma relação muito boa com os meus pais. Eles me deram tudo do bom e do melhor materialmente falando, realmente estudei nos melhores colégios. Eles se preocuparam muito com a minha educação, com a minha criação, mas naquele momento, na minha fase rebelde, na adolescência, eu sentia muita falta de um amor que talvez eles não pudessem me dar, o amor que eu buscava, que eu queria. Não estou falando que eles não me amaram. Eles me amaram da maneira deles. Você se dá bem com eles hoje? Não. Não tem relação. Não tem relação nenhuma. Eles ainda não me aceitaram. Por falta de amor, você resolveu arrumar todo o amor do mundo para você. E eu fui uma filha totalmente... errei muito. Fui uma filha que eu não queria ter uma filha como eu fui para os meus pais.
e cometi vários erros. O último, que foi a gota d'água de tudo, foi quando furtei joias da minha mãe, vendi. Na época, eu estava começando meu vício com maconha e vendi as joias não apenas para comprar maconha, mas também para comprar futilidades. Entendi. E minha mãe acabou descobrindo esse furto e houve uma briga horrorosa. E depois dessa briga, eu coloquei na cabeça que sair de casa seria a melhor coisa que eu poderia fazer naquele momento para mim. Mas naquela época eu não tinha noção das consequências, eu tinha 17 anos, então eu não tinha noção. Era uma adolescente que achava que o mundo longe dos pais, da casa dos pais, era bacana, era cor-de-rosa. E eu queria descobrir esse mundo. Os meus pais, eles me deram uma proteção extrema, eles me protegiam excessivamente. Então, isso despertou muita curiosidade em relação ao mundo. Mas o que está ali fora? Por que os meus pais dizem que o mundo é tão perigoso? E eu quis descobrir. E eu decidi sair de casa. Eu não aguentaria me tornar maior de idade, completar 18 anos para tomar essa decisão de sair. E acabei fugindo de casa, fingi que eu estava indo para a escola. E já virou garota de programa? E já virei garota de programa. Isso tudo aparece no filme, né? E por que você sempre optou por aparecer? Geralmente a gente vê as entrevistas das garotas de programa, sempre, né, fulaninha X, né, nas revistas. De repente, elas com máscara também, nunca né? elas aparecem. E você optou por aparecer sempre. Por quê? Porque eu nunca tive vergonha de... Mesmo quando eu fazia programa, eu não tinha vergonha, eu sempre considerei como uma profissão digna, porque a garota de programa não está enganando ninguém, os homens que as procuram sabem que elas estão com eles por causa do dinheiro, não é por amor. Então, eu sempre considerei um trabalho digno como outro qualquer. Sempre considerei uma profissão e nunca tive vergonha disso, nunca tive vergonha. Mas você gostava de fazer isso? Eu gostava, eu assumo que eu gostava. Eu acho que é muito difícil para uma mulher se tornar uma garota de programa sem gostar. Independente de quem fosse o parceiro. Independente, porque na prostituição, os homens, os clientes, são de todos os tipos possíveis. Ricos, pobres, negros, Gordos, brancos, magros. japoneses, de todas as raças, gordos, magros, todas as religiões. Então, a garota de programa tem que aprender a respeitar sem ver essas diferenças. E até foi muito bom para mim, como experiência assim, de vida, porque eu era uma pessoa totalmente preconceituosa também. E eu acabei aprendendo a respeitar essas diferenças que existem. E Raquel, de teve uma algum pessoa pra programa que outra. de repente você falou assim, nossa, esse eu não quero fazer, foi muito difícil para você? Sempre tinha algum cliente que, no primeiro momento, eu achava que eu não conseguiria. Mas eu nunca deixei de dar continuidade, nunca mandei nenhum embora. Eu sempre enfrentei, eu sempre pensei, não, é isso que eu decidi escolher, então eu tenho que encarar o que aparecer. Você uniu o útil ao agradável. Precisava ganhar dinheiro e gostava de fazer sexo. Sim, é mais ou menos totalmente. isso? É justamente isso. E você chegou a essa independência que você buscava? Você acha que hoje, depois de tantos anos, né, você foi quantos anos garota de programa? 3 anos. 3 anos. Você conseguiu chegar a essa independência? Você é uma mulher independente hoje? Eu sou uma mulher independente financeiramente, que era o que eu sempre quis. Eu não saí da casa dos meus pais. Assim que eu saí da casa dos meus pais, eu pensei, nunca mais quero que ninguém pague as minhas contas gratuitamente, assim, né? De me acolher e pagar e me bancar, Raquel, literalmente. quanto custava uma noite com você? No começo custava R$100, porque eu comecei a trabalhar em prostíbulo, né, um privê, como é chamado. Então era um preço fixo para todas as garotas, 1 hora. 1 hora. 1 hora. E depois foi crescendo esse cachê? Aí eu comecei a trabalhar por conta própria, ainda mantive R$100 durante um tempo, porque ainda assim eu já tinha um lucro maior, porque não precisava dar R$60 para a cafetina, então eu já ganhava R$40 a mais e fui aumentando aos poucos. Mas eu nunca
cobrei, assim, nunca abusei da Mas boa o quê? vontade. E você fazia programa o quê? preço. 2, 3 vezes por noite? Não, eu fazia em média 7 programas por Por dia. noite? Por dia. Porque, na por verdade, dia. o movimento 7 maior é horas. durante o dia, É né? durante Isso é o engraçado, dia, né? é durante Que as pessoas acham o que é à trabalho, noite, mas é. na verdade é Porque no a horário maioria- de almoço, de repente, né? porque a maioria dos clientes é casado. Então, é durante o dia que eles conseguem despistar as mulheres e marcar um programa. Bom, mas você Essa está é a reali- é tá difícil, mais mas é a feliz hoje realidade. fora dessa vida porque você encontrou um amor. Com certeza. É isso. Era assim, quando eu comecei a fazer programa, eu já tinha certeza que não seria por muito tempo, que não era aquilo que eu queria para mim por muito tempo. E então eu comecei já sabendo que teria um fim e eu já tinha assim eu já queria muito, porque todas as garotas de programa, elas sonham que um homem vai as tirar da prostituição. Então eu coloquei isso na cabeça também. Um dia eu vou parar de fazer programa e serei feliz com um homem que Só vai que a me aceitar. maioria não consegue. E por que É. você acha que você conseguiu? Por causa do seu nível social? Por que você acha que com você deu certo? Pode ser também em relação ao nível social, mas eu sempre fui muito diferente das outras. Não que eu tenha sido melhor do que elas, mas os clientes comentavam que eu era muito diferente, que na verdade muitos me chamavam de namorada de aluguel e não de prostituta. Porque eu sempre gostei muito de conversar com os meus clientes. O homem que procura garoto de programa, nem sempre ele quer apenas sexo. Ele quer uma companhia feminina diferente do dia a dia. Então, eles gostam de conversar, gostam de falar sobre a vida deles. O que eles conversam? Eles conversam, fazem desabafos, muitas vezes da mulher, dos filhos, do trabalho. Então, são desabafos que eles não podem, muitas vezes, chegar em casa e não tem coragem de chegar em casa e desabafar para a esposa É ou uma pros espécie filhos. de geisha. É uma... Essa é uma espécie de geisha. As geishas no Japão, e eu fiz reportagens no Japão com as geishas, a única diferença é que elas não vão para a cama. Mas elas vão conversar com os executivos até sobre negócios. E existe uma casta de geishas muito sofisticadas intelectualmente, a ponto de darem conselhos para os empresários do que fazer na decisão do dia seguinte no escritório. Você acabou sendo uma geisha, você deve ter Brasileira. se envolvido com negócios que o cara ia fazer, Sim, fazendo uma escutei analogia bastante. aí. E, Raquel, assim, além dessa parte que você, de repente, era companheira, eu sei que você gostava também de agradar, de repente, o cliente, alguma fantasia tal. Teve alguma fantasia que foi muito bizarra? Você tem que teve algumas, né? Teve várias. Não precisa falar o nome do cara, tá? Pode falar qual é a fantasia. O público gosta disso. Eles procuram a garota de programa muitas vezes justamente para realizar alguma fantasia, que daí, mais uma vez, entra a esposa, né, no meio, que eles não têm coragem de pedir para a esposa. Então, resolvem pagar para ter essa fantasia realizada. Muitos, eu digo que eu fui Bruno, muitas vezes, porque muitos homens me procuraram para fazer o papel inverso, De né? homem, de repente. Para serem penetrados, porque tinham essa curiosidade. Então, assim, eles têm um pouco de medo de pedir isso para a mulher em casa. Eles também têm medo em relação à possibilidade de gostar e tem a preocupação, será que eu virar sou gay? homossexual. Né? Então, muitos gostavam, em seguida já me perguntavam, será que eu sou gay? Porque eu gostei. Então, eu dizia que não, eu explicava, Outros né? clientes, de repente, também pediam a Pois mesma é. coisa. Você fala no livro das suas fantasias sexuais. Você pode falar quais são? Eu tinha fantasia, eu realizei todas as minhas fantasias. Eu aproveitei o Pouca gente meio pode de falar trabalho. Não, porque a gente tem Pouca uma gente brincadeira pode aqui falar dos fetiches, nossos fetiches. Eu quero saber os seus. Eu tinha a fantasia de transar com duas mulheres. Eu já tinha, na adolescência, já tinha tido uma relação com uma amiga, mas eu tinha curiosidade com duas mulheres. Com dois homens também. Realizou tudo isso? Realizei. Aparece no filme também? Não? Não. Vamos colocar a Débora Seco. A Débora Seco falou que acabou não te conhecendo antes da representação, antes de filmar. Bota a Débora aí.
a Bruna Surfistinha, você já conhece. Como é que foi? Eu quero falar um pouquinho do laboratório e quero que todo mundo fique estimulado a ver o teu trabalho nesse Na verdade, filme. Eu não quis conhecê-la, não tinha lido o livro, não tinha visto o blog, eu tinha o roteiro do filme e essa foi minha bíblia, né? Minha base para construir a minha personagem. Não tinha nenhuma obrigação, nem comprometimento de ter esse realismo, de ter que ser parecida com a Bruna ou retratar algum traço específico da Bruna. Tinha uma liberdade ficcional muito grande, pude construir minha personagem com total tranquilidade e só depois disso eu conheci a Bruna e aí eu vi que realmente a minha personagem esbarrava na realidade. E hoje, com o filme pronto, às vezes o marido dela já me falou, nossa, às vezes você olha... na cena que você olha para o personagem do Cassinho, você segura o isqueiro exatamente como a Raquel, você olha com o mesmo olhar da Raquel. E é muito mais valioso ter feito isso sem ter convivido com ela, sem ter conhecido ela. É melhor até. Eu acho que é mais rico, né? Para o ator, sim, senão eu ia pegar tudo pronto e o grande barato do ator é a construção do personagem. Alô? Oi, sou a Bruna. Eu faço o que você quiser. Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade, pra ver se vai ser alguém nessa porra dessa vida? Conta aí. Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Se você me disser que é virgem, eu acredito. Você gostou do filme? Eu gostei bastante. E o que mais me surpreendeu foi o fato de que a Débora se entregou tanto ao personagem que eu consigo me ver do início ao fim, nos gestos. A Débora, assim, ela convence muito, na fase que eu ainda tinha 17 anos, ela convence de que é uma adolescente com 17 anos. Verdade. Tá muito perfeito. O cabelo, uma franjeta, a insegurança. Então... No filme, eu queria que você falasse o que é ficção, porque o livro é diferente do filme, né? E tem coisas que... O que é ficção no filme? O que foi o roteirista ele inventou? O que ele pôs lá de ficção e o que não é? Por exemplo, você tem um irmão? Não tenho. Aparece no filme, Amaury, uma parte que o irmão dela, ela tá na casa de prostituição e aí aparece o irmão dela. Umas pitadas de ficção, Exatamente. É isso? E ela não tem um irmão na realidade. Conta. Então, o filme é uma adaptação do Doce Veneno do Escorpião. E o diretor, ele queria fazer esse filme com a visão que ele tem em relação a mim e a minha história. Então, há muitas cenas fictícias, mas nada dessas cenas fictícias não poderiam ter acontecido realmente comigo. Entendi. O fato de existir um irmão, esse irmão representa, na verdade, uma pessoa que... eu enfrentei muitas pessoas com preconceito que tinham vontade de me agredir, não me agrediram, mas tinham vontade. Esse irmão apresenta essas pessoas. Entendi. E representa também as minhas irmãs de verdade, que as minhas irmãs eram extremamente bravas comigo, principalmente a mais velha. E eu sempre quis... Assim, o diretor fez umas brincadeiras também do que eu queria que tivesse acontecido na minha vida, que foi o caso desse irmão. Eu sempre tive muita vontade de ter um irmão de verdade. Você não tem nem irmã? Na minha vida. Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Mas um irmão. Porque eu perdi... o meu pai sofreu um acidente quando eu ainda era muito criança. E não por culpa dele, ele deixou de ser meu herói. Ele deixou de ser a referência masculina que eu tinha em casa por questão de saúde. Então ele se tornou um homem muito frágil, deixou essa imagem de herói. E eu cresci sentindo muita falta de um homem presente para conversar, para ter essa referência masculina. Então eu sentia muita falta de ter um irmão homem, né? Um irmão mesmo. E o diretor me presenteou com esse irmão. O filme se incumbiu disso. Você fala que você sofreu bastante preconceito. Imagino que até hoje ainda sofre alguma coisa. E você disse também que você quer ter filhos. Você não acha que, de repente, seus filhos também passem por esse preconceito que você ainda passa ou passou? Eu tenho muito medo disso. E o fato de ter sido garota de programa, eu não vou conseguir esconder dos meus filhos, né? Não escondi da sociedade. E mesmo se eu quisesse esconder, não conseguiria, porque
internet, agora o filme, então seria bem difícil. Eu tenho muito medo, assim, que eles sofram preconceito, porque eles não vão ter culpa nenhuma dos meus atos. Tenho medo que eles paguem as consequências do que eu fui, da vida que eu escolhi ter. Eu não queria não quero, né, que eles sofram isso. Mas eu quero ser uma mãe muito presente, eu não vou deixar de ser mãe por causa desse medo. Eu quero enfrentar essa realidade, quero... talvez eu tenha que conversar, fazer uma análise, conversar com um psiquiatra, um psicólogo, para me ajudar a como Você vai ter filho encarar quando? Você vai ter filho agora? Está ensaiando ter filho? Está ensaiando ter filho? Ah, sempre, mas eu pretendo, já faz parte dos meus planos, para o segundo semestre. Agora, você gosta de sexo, porque você, agora que está casada, você não está vendendo, não tem um sex shop? Eu tenho um sex shop virtual, uma Isso loja virtual. É uma questão de oportunidade para fazer analogia com o que você foi e faturar, ou é porque... Explique. Porque você já podia se distanciar um pouco. Ela tem até um curso para mulheres. Eu estava lendo o blog dela, parece que vai ter um curso para mulheres, não é? Workshop. E acho legal, um curso para mulheres aprender a se soltar. A se soltar. Eu vi, tem os conselhos da tem uns Raquel, mandamentos não aqui. tem os mandamentos? Um que eu vi dirigido aos homens, para você, a gente é que tem que levar a mulher ao orgasmo primeiro. Faça e depois sempre... pensar no seu orgasmo, é isso? É isso mesmo. Faça sempre a mulher gozar primeiro para que ela se entusiasme e parta para o vale tudo. O que mais? Se não conseguir descobrir como o outro gosta mais de fazer as coisas, pergunte com jeitinho. Demonstre afeto e carinho no depois, conversem, fumem um cigarrinho ou apenas fiquem abraçadinhos. Gozar, virar para o lado e dormir é o fim da picada. É o livro da Não Raquel fingir Pacheco. Orgasmo, apenas para agradar. Se não rolou, não rolou. Então a mulher não pode fingir orgasmo, viu, Carol? Uma coisa que eu estou curiosa para saber é que a gente conhece a vida de Bruna Surfistinha. E como que é a Raquel hoje com o marido? Você tem essa frequência sexual? Como que é você, assim, você virou na uma mulher intimidade? Você fazia 10 vezes por dia. Agora E você é com mulher ele? que nem a gente, assim ou não? Eu tinha um pouco... Como é a gente assim? Eu não tenho namorado. Eu tenho A Maria Kelly está em jejum há Estou em algum jejum tempo. sexual. Preciso fazer um curso da Raquel. Da Raquel. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Tinha essa preocupação antes mesmo de parar de fazer programa. Mas quando eu decidi que realmente eu queria parar de fazer programa, foi bem numa época que eu já estava cansada, não apenas psicologicamente, mas fisicamente também, que eu queria já sossegar na vida e ser de um homem só. Então, assim, para mim foi fácil. Em relação à minha vida de casada, é como eu imaginava que fosse. Nós somos extremamente amigos, porque acho que é muito importante o casal ter uma cumplicidade, não é apenas sexo. 6 anos de casado? Quase 6 anos. 5 anos e meio, para ser mais exata hoje, né? Vai fazer 2 vezes 6 por anos. semana? Não. 3? 5. 5 vezes Viu, por Maria semana. Kelly? Mas o curso é aberto para todas as mulheres? Só mulher? Como que é? É um curso apenas para as mulheres. Então, vou tirar dúvidas, falar sobre tabus sexuais que ainda existem, como o sexo anal. Também vou ensinar pompoarismo, que eu acho muito legal, que todas as mulheres tinham que treinar pompoarismo, não apenas para o prazer, mas também para proporcionar o prazer. Então, assim, striptease também, vou ensinar alguns truques, técnicas você foi aprendendo de sedução. tudo isso na prática, porque pelo filme mostra que você não sabia nada no começo, né? Quando eu comecei a fazer programa, eu tinha tido relação sexual apenas com o namorado. Então, assim, nunca tinha feito sexo com estranho, tinha ficado já com muitos meninos, tido algumas carícias, mas sexo mesmo, com penetração, apenas com o namorado. Então, eu aprendi tudo no dia a dia, mesmo na prática, que a prática é a melhor coisa que existe. E também conversando muito com as meninas.
Eu aprendi muito com... na primeira semana, totalmente inexperiente, elas me ensinaram algumas coisas também, falando na teoria e que eu acabei colocando na prática. E você falou da sua adolescência, na verdade que também quando você era criança era muito curiosa a respeito do corpo masculino, dos meninos? Muita, assim, eu tinha muita curiosidade. Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos, passava um programa para criança, um programa infantil na TV Cultura. E tinha um quadro que os meninos tomavam banho e ficavam e mostrava, né, eles peladinhos tomando banho. Eu adorava ficar assistindo, assim, eu tinha muita curiosidade em relação ao corpo de um menino. E no interior também, eu tinha um amigo que era meu vizinho e às vezes eu tentava fazer, assim, quando nós brincávamos com mangueira no jardim, eu tentava fazer com que ele tirasse a roupa, assim, mas para ver, não queria tocar, eu queria ver. Eu tinha muita curiosidade. Bom, bota a Débora Seco, mais um trecho, porque a Bruna Surfistinha no cinema. Vamos aos comerciais, a gente volta, que eu quero saber mais algumas coisas da Raquel Pacheco. Vamos lá. Por exemplo, você está agora em Bruna Surfistinha. É sobre isso que nós queremos falar. O filme está aí. Você está encarnando a Bruna Surfistinha, todo mundo sabe, uma ex-garota de programa que conseguiu sensibilizar o Brasil pela sua história. E você, nesses seus momentos de reflexão, que você deve ter feito um laboratório para poder viver a Bruna Surfistinha. Exatamente. Você se enriqueceu com esse laboratório? Qual foi o resultado desse laboratório para você? Acho que primeiro eu redescobri uma Débora atriz que eu há muito tempo não esbarrava com ela, assim, que é uma Débora que se reinventa a cada dia. Acho que a tela grande ela é muito mais cruel que a televisão, então a gente não pode mentir, né? Lá a gente tem que sentir de verdade, porque uma piscada de olho, um olhar muda tudo. Acho que a sutileza com que você trabalha as emoções é completamente outra no cinema. Então essa reinvenção da Débora e essa descoberta também, acho que do lado humano da história da Bruna, é que a gente não deve julgar ninguém, né? Você acha que se eu continuar assim, eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Escuta, Bruna, eu tô com uns amigos ali na área VIP que vão adorar te conhecer. Qual é o teu juízo da Bruna Surfistinha? Não tenho. Hoje eu tenho certeza que eu não posso ter juízo algum dela. Mas a pesquisa que você fez, o tal do laboratório, que todo mundo chama, foi algo que te enriqueceu no sentido do teu conhecimento geral ou você ficou muito sensível à história dela? Eu acho que eu fiquei muito mais sensível à história dos seres humanos. Eu acho que de repente é errado para mim é o melhor que aquela pessoa pode fazer naquele momento, sabe? Não existe certo e errado. Acho que as pessoas não são como elas querem ser, as pessoas são como elas conseguem ser. E, de repente, a vida não é tão generosa com algumas pessoas quanto foi com outras. E a gente não tem esse direito de julgar o que é bom para mim, o que é ruim. Acho que a palavra-chave é essa, ninguém deve julgar ninguém. Ninguém deve julgar ninguém. Acho que foi a grande lição que eu tirei desse filme, dessa história. Muito bem, vamos então continuar. A nossa convidada, Raquel Pacheco, a verdadeira Bruna Surfistinha. Deixa eu dar um dado aqui interessante, porque o filme é todo inspirado no livro que a Raquel fez. O filme foi exibido em 342 salas na sua primeira semana de estreia. Teve 400 mil ingressos vendidos, arrecadou 4,2 milhões só no fim de semana de estreia. Você tem participação nisso? Tenho. Percentual? Não pode falar? Não fala. Não, prefiro não falar. Tá bom. Não precisa falar quanto, mas você tem percentual, né? E Raquel, sabe o que eu queria saber? É verdade que você quase morreu de overdose de cocaína? É verdade, isso... Como? Isso... Ela quase morreu de overdose de cocaína? Aparece no filme. A cocaína na minha vida... logo quando eu comecei a trabalhar, eu vi que muitas colegas já usavam e eu acabei ficando curiosa para experimentar. Acabei me viciando e a cocaína se tornou minha válvula de escape.
E foi um vício que eu usei, né, para fugir da minha realidade, para facilitar a encarar. Eu acabei, numa noite, eu estava com algumas pessoas e acabei usando muita cocaína, misturando com álcool e outra droga também, e eu apaguei. Eu não lembro de nada, só me lembro quando eu acordei no hospital no dia seguinte, sem saber o que estava acontecendo. E foi então que eu fiquei sabendo que o que tinha acontecido na noite anterior, né, o fato de ter apagado. Isso está no e filme? aí Tá no filme, eu parei para pensar, refletir sobre a vida, que eu tinha duas escolhas, ou continuar me drogando e morrer, de repente. Ou continuar buscando os meus sonhos. E hoje eu resolvi viver. Você né? conseguiu sair do vício? Eu consegui sair, mas só quem já usou cocaína, já foi viciado, sabe o quanto que é difícil. E a vida social acaba, a minha vida social acabou, tive que me distanciar de todos os meus amigos, porque eu percebi que, na verdade, os meus amigos eram todos drogados, que eram companheiros para aquele momento, que, na verdade, não eram amigos no dia a dia. E eu me distanciei deles, eu parei de frequentar os lugares que eu ia, porque eu sabia, em todos os lugares que eu frequentava para me divertir, eu conhecia todos... Em todos os lugares, eu conhecia as pessoas que vendiam, chamado mula, né? Então, eu tive que parar de frequentar esses lugares. Para, de repente, não cair em tentação e usar de novo. E hoje em dia eu também, eu sou muito caseira, eu evito sair muito. Eu sei que, assim, eu tenho muito medo de encarar isso novamente. Depois que eu parei de usar cocaína, eu nunca mais vi na minha frente. Mas eu tenho medo, eu não sei. Eu até conversei já com esses drogados e é justamente isso, que quem quer parar realmente com a cocaína, com outra droga, não pode mais ver nunca mais na frente. Tem que lidar com isso, tem que fugir. Né? É um vício que você pode conseguir sair do vício, mas é muito difícil. Você está conseguindo? Até hoje, sim. E você voltou a estudar? Porque você você parou no segundo colegial, No segundo colegial. Eu terminei no supletivo, eu queria ter terminado de uma maneira, né, da maneira normal, ter feito o ensino, ter feito o ano letivo normalmente, mas aí eu já não era mais anônima, não sei como seria enfrentar a escola novamente. Talvez se eu tivesse mantido o anonimato, eu encararia mesmo com 20 e poucos anos, o terceiro colegial, não teria vergonha de ser a mais velha da turma. Mas pelo fato de não ser anônima, eu fiquei um pouco com receio e acabei resolvendo terminar isso com supletivo mesmo. Você estudar psicologia? É o que eu quero. Você ainda quer fazer a faculdade? Eu ainda quero. E ser psicóloga? Esse é seu sonho? É o meu sonho. Eu tive depressão na adolescência, tive um tratamento sério com um psiquiatra, e aí quando ele me liberou, eu fiz análise com uma psicóloga. Foi então que eu comecei a admirar essa profissão, a psicologia. E antes mesmo de começar a fazer programa, eu já tinha isso em mente, que quando crescer, quero ser psicóloga. Raquel, depois disso tudo que aconteceu, desculpa, eu quero aproveitar o máximo a presença da Raquel. Nós falamos dos seus pais, você falou que você não se dá com eles. Aí eles ainda não me aceitaram novamente. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o seu livro, o sucesso, o filme, a sua revelação, você não mais se avistou com os seus pais? Não, eu acho que piorou essa exposição. Piorou ainda mais. Essa exposição afastou mais ainda. O que as tuas irmãs falam dessa tua exposição? Eu não tenho contato com ninguém, nem com os meus pais, nem com o primo, nem com o tio, com você ninguém da minha família. De revê-los, que eles abrissem os braços e te receber, você gostaria de... Muito. Eu busco essa reconciliação há muito tempo. Eu tentei mais de uma vez. A última vez que eu falei com a minha mãe foi no Dia das Mães, em 2004. Mas em agosto do mesmo ano eu comecei a aparecer na mídia e eu acabei perdendo a coragem de... Porque os meus pais sabiam que eu tinha saído de casa para me prostituir, mesmo antes disso vir à tona na mídia. Mas, se eles tinham alguma dúvida, eles passaram a ter certeza quando eu comecei a aparecer na mídia. E isso
Hoje eu tenho certeza que a mídia, essa exposição, afastou ainda mais, piorou muito mais a situação. Porque os meus pais, tenho com a certeza que eles jamais... Te aceitariam de volta? Queriam Será? Já faz 8 anos que eu saí de casa. Já deu tempo ao tempo. Já passou o tempo suficiente, já eles sabem, eles devem acompanhar na mídia. Os meus pais, eles são muito bem informados, assinam jornais, revistas, devem acompanhar, querendo ou não, notícias a meu respeito, até mesmo na TV. Então, se eles quisessem mesmo me procurar, eles sabem como me procurar. Eu não digo que eles ligariam para uma emissora e pedissem o meu contato. Entendi. Mas na última carta que eu mandei para minha mãe, eu mandei uma carta para ela. Nessa carta eu coloquei todos os meus contatos. E eu mantenho até hoje, eu moro no mesmo endereço desde essa carta, mantenho os mesmos números de contato, coloquei o contato até mesmo do meu marido, caso ela não quisesse falar diretamente comigo, que ligasse para ele, e-mail, enfim, todos os tipos de contato. E ela nunca me buscou, né? Nunca me procurou. Então, eu tive essa última tentativa como a última. Foi quando eu pensei, eu posso estar errando, então, mas eu pensei, foi a última tentativa, não me procuraram, eu não vou forçar a barra. Eles são pais, eu sei que eu errei, que eu tenho que correr atrás desse perdão, mas eu também não cruzei os braços o tempo todo. Eu fiz o que eu pude para reconquistá-los. Raquel, você disse que você não se arrepende de ter virado garota de programa, mas tem mais alguma coisa que você se arrepende na vida? Eu não me arrependo, na verdade, de nada que eu fiz. Eu tomei decisões difíceis, que não são comuns, mas por enquanto eu ainda não me arrependi. Eu não sei se quando eu for mais velha eu vou pensar o que eu fiz na minha vida. Por enquanto Você não se arrependeu de ter feito um filme pornô? O filme pornô, eu me arrependi no momento, passei por uma fase assim, putz, mas por que eu fiz isso? Por que eu registrei, né, isso? Mas hoje, essa fase passou, assim, de um ano pra cá, mais ou menos, você eu falei, não. Você se arrependeu e depois não deu mais bola pra isso? Acho que não, também não adianta eu me arrepender por causa disso. Fez parte da fase na prostituição, é uma coisa que vai me acompanhar o resto da minha vida. E passei por uma fase que me arrependi sim, que cheguei até a dizer na imprensa, em algumas entrevistas, que eu estava arrependida. Você fala no livro que você se arrependeu. No livro também, mas eu percebi que não adianta mudar isso. Os pais do seu marido te aceitam bem? Hoje me aceitam bem, já faz 4 anos que eles me aceitam bem. No início foi muito difícil, até entendo, porque o fato do filho estar na época ainda era garota de programa, quando nós começamos a namorar, ficar juntos. E ela logo soube da história, quem que eu era, o que eu fazia. Então ela demorou bastante tempo para me aceitar, principalmente a minha sogra. Demorou bastante tempo para aceitar. Mas a família dele, graças a Deus, me acolheu bem. Hoje eu me sinto muito bem, a minha família também, né? Não substitui os meus pais, a minha família adotiva, mas a minha família, considero como tal. E eu sou super bem aceita, me sinto muito à vontade, tenho uma boa relação com as minhas cunhadas, com os meus cunhados e com a família em geral, não apenas com os sogros. Deixa eu formular uma situação hipotética. Digamos que você caia em estado de desamor, Deus me perdoe, mas é só uma situação hipotética com o seu atual marido. Como você gostava de ser garota de programa, você voltaria a ser garota de programa? Eu não voltaria porque tudo que eu tinha que fazer na prostituição, eu fiz.
desde que eu parei de fazer programa, eu fiz um pé de meia, fiz um planejamento, porque quando eu parei de fazer programa, o meu primeiro livro ainda não tinha sido publicado. Você ganhou dinheiro com esse livro, não? Eu não queria... Você ganhou dinheiro com esse livro. Foi Bom bem dinheiro. bacana. Não, eu acho que é bacana. No Brasil parece que é pecado ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro, claro. Então, com a prostituição ela não liga, agora com o livro ela fica e com o filme também. Eu não queria parar de fazer programa sem ter uma quantia suficiente para me manter durante alguns meses até saber o que eu faria da minha vida. Eu ainda não podia contar com os direitos autorais, né? O livro ainda não tinha sido lançado, poderia ser o maior fiasco, apenas uma pessoa poderia comprar e eu não ia ganhar nada. Então não podia contar com isso, por isso mesmo eu fiz um planejamento para fazer um pé de meia e parar de fazer programa, tendo essa quantia não, mas que, é que você falou no começo tinha planejado. Que você foi ser garota de programa não só por causa do dinheiro, porque você gostava. Por isso que eu fiz essa pergunta hipotética, criei essa situação hipotética. E hoje você tem um sex shop, é isso? É uma loja virtual. Ainda está bem no começo, é muito recente ainda, e será focada para as mulheres. Não terá nenhum produto, claro que os homens serão beneficiados de uma maneira indireta, mas não haverá nenhum produto para eles. Entendi. Apenas com produtos eróticos femininos. E fora isso, você está virando DJ? Eu tô, quer dizer, já sou, né? A minha estreia foi segunda-feira, né? Agora, recentemente. Vamos levar lá no Clube A, fazer frente ao Betinho. Vamos tirar o Betinho, agora é só a Raquel Pacheco. Eu acho que... Você acha que você está se tornando um personagem meio cult, assim, por causa do livro e do filme? Não, não me vejo. Não me vejo assim. Não? Tem um dado, Amaury, assim, falei com o editor do livro dela, que depois que ela lançou esse livro, várias garotas de programa resolveram... Você sabe disso? Eu sei. Conta, então. Resolveram escrever histórias, né? E você sabe o que aconteceu? Não. As histórias eram todas... Elas vinham escritas terrivelmente mal escritas, e inaproveitáveis. Então, assim, a sua formação, no fundo, foi sua grande sorte, porque você conseguiu fazer do seu blog algo que cresceu e que deu certo. Então, graças à sua educação, à sua formação, você deu certo. Eu fui pioneira, tanto no blog como com o livro, pelo menos aqui no Brasil. E isso foi muito bom e será sempre muito bom, porque mesmo que outras meninas escrevam, publiquem livros, se tornem blogueiras, sempre terão o nome associados ao meu. Mas a Bruna Fichinha é a pioneira, aconteceu. Não tem erro de português, entendeu? Que até foi um problema muito grande para mim no início, porque quando eu comecei a escrever, eu divulgava meu dia a dia, deixava totalmente explícito que eu era garota de programa, mas não havia nenhum número de contato, nenhum ensaio fotográfico provando, então, que eu estava... você, né? Realmente, não era uma pessoa fake escrevendo. E aí eu comecei a receber vários e-mails de pessoas duvidando de mim. E uma das justificativas mais comuns era que você escreve muito bem para ser garota de programa. Então, eu tenho certeza que você não é. E acho que isso que chamou muita atenção também em relação a mim, porque a educação que os meus pais investiram acabou sendo importante. Posso ter usado de uma maneira errada, mas foi muito importante. É muito importante. Quantas tatuagens você tem? Uma, duas? Eu tenho 9 no total. 9 no total? 9. Sempre teve? Sempre tive. O primeiro foi o escorpião, que é a tatuagem mais conhecida. Essa aqui, né? Que é a mais conhecida. Muito bem, obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Por você ter vindo, sucesso pro filme. Obrigada. Um beijo para Débora Seco, que também foi muito amável conosco, falando no programa. E vamos em frente. Vamos em frente? Vamos botar o trailer do filme? O trailer do filme. Alô? Oi, sou a Bruna. Eu faço o que você quiser.
Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade, pra ver se vai ser alguém nessa porra dessa vida? Conta aí. Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Se você me disser que é virgem, eu acredito. Você acha que se eu continuar assim, eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Escuta, Bruna, eu tô com uns amigos ali na área VIP que vão adorar te conhecer. Come around me, child. Have a little taste. Do what you want to do, but do it tonight, 'cause tonight you stay with me. In the night you stay. E se tivesse que me dar uma nota? Que nota você me daria? Traders, gamblers, poker strippers, majors, island. Isso aqui é entretenimento. Eu não tô trabalhando com caridade. Ecstasy, sorrows. Tô falando que você tá gastando mais do que pode. Tá cheirando que nem boca. Fica ali na janela. Eu quero ficar te olhando. Essa estrada é longa, Bruna. Você tá só no começo. Tem um mundo pela frente que você nem sabe que existe. Come around me.